E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Para quem acompanha o canal deve se lembrar que eu havia noticiado que o governo japonês iria restringir as informações sobre o número de infectados e nisso iria trazer consequências. E eu havia feito um prospecto ali, não digo uma previsão, mas um prospecto de algumas dessas consequências que iria trazer. E infelizmente eu acertei. Tá? Então começaram a já sair informações sobre essa perda de indenizações que as pessoas irão ter. Tá? Então eu já vou trazer isso para você, já para você ficar ciente. Por quê? Para você que mora aqui no Japão, pode ser que aconteça isso com você em algum momento. Então já para você ficar ciente dessa situação, vem comigo aqui. É uma notícia não legal, não é legal, não gosto de noticiar isso, mas é necessário. Porque para as pessoas ficarem cientes da situação realmente, sem ficar fantasiando certas coisas. Tá? Então vem comigo. O setor de seguro de vida está se preparando para restringir substancialmente o escopo de pacientes com coronavírus, elegíveis para os benefícios hospitalares em apólice de seguro médico, a partir de final de setembro. Até agora, os benefícios foram pagos a todos os pacientes, incluindo aqueles que se recuperam em casa. A decisão das seguradoras de vida ocorre no momento em que o governo está considerando medidas de relaxamento em relação ao coronavírus. Especificamente, as seguradoras de vida planejam limitar o pagamento àqueles que não podem evitar hospitalização ou tratamento em casa, incluindo idosos com 65 anos ou mais, mulheres grávidas e pessoas sob medicação. Ao mesmo tempo, as seguradoras de vida estabelecerão um sistema para lidar com os pagamentos necessários, mesmo no caso de certificados de atendimento domiciliar não serem mais enviados aos pacientes em recuperação em casa, após a revisão do número total de pessoas infectadas. É aquilo que o governo está fazendo essa revisão. A partir da hora que ele limitar o escopo de pessoas que são consideradas infectadas, que o governo vai divulgar a público, ele vai retirar um monte de pessoas, como é que se fala assim, dessa lista. Então, por exemplo, pessoas que assintomáticas vão ficar fora dessa lista, pessoas que estão fazendo tratamentos em casa vão ficar fora dessa lista. Então são basicamente pessoas que estão seriamente agravadas ou que correm um grande risco de se tornarem os sintomas graves, entrarão nessa lista. Então todo o resto vai ficar fora. Então todo o resto vai começar a não ter direitos de indenização, porque eles querem começar a tratar isso como uma gripe, né? Eles querem mudar a classificação do coronavírus no Japão. E com isso ia trazer consequências? Sim, iria trazer consequências, como eu já havia falado no outro vídeo. Ah, japonês, mas isso aí você está falando de seguradoras. Mas e o governo? Você acredita que o governo japonês não vai tomar alguma medida em relação a indenizações também? Sabendo que se as seguradoras já estão limitando o escopo. O próprio governo está fazendo regras para limitar o escopo. Né? O escopo que eu quero dizer assim, a quantidade de pessoas ali que são elegíveis para aquela situação. A partir da hora que o Japão reduzir, no caso assim, a classificação do coronavírus de categoria 2, que ele está na categoria 2 para categoria 5, que é como se fosse uma gripe sazonal, as pessoas não vão ter direito à indenização. Por que disso? Se você já viu alguém recebendo indenização por ter uma gripe no Japão, é a mesma coisa. Nas apólices de seguro médico privado, as seguradoras de vida atualmente estão aceitando pedidos de benefícios hospitalares, mesmo nos casos em que assegurados estejam se recuperando em casa, desde que apresentem atestados de assistência domiciliar emitidos por instituições médicas. Então, se o hospital não emitir esse certificado, a pessoa já não tem direito. Tá? Então você já vê como é que a coisa vai estar aqui no Japão. E se o governo, e quando o governo já limitar isso, você verá que praticamente assim, 70% da população japonesa não vai ter mais direito. 70% ainda estou chutando muito alto por causa da quantidade de idosos que tem no Japão.
Mas se levar num número assim bem realista, pelo menos 55% não vai ter direito a mais nenhuma indenização sobre o coronavírus no Japão. Então vai ficar complicado, vai ficar complicado. É aquela velha história. Esse tipo de porcentagem que eu coloquei é uma porcentagem exata? Não tem como, porque tem números de idosos que aparecem, pessoas que vão envelhecendo que entrarão nesse escopo. Então não tem como fazer um número, como é que fala assim, certo, mais aproximado tá. O setor de seguros de vida decidiu restringir o escopo dos elegíveis para benefícios hospitalares, quase que não sai. Porque, além do rápido aumento no número de pessoas infectadas, o governo equilibrará as medidas da pandemia com atividades econômicas, por exemplo, encurtando o período de assistência médica, de tratamento e flexibilizando as restrições de saída para os pacientes assintomáticos. Então você vê aqui, o governo ainda vai diminuir ainda mais o tempo de tratamento das pessoas com coronavírus no Japão, como foi dito ali. Vou até ler de novo. Por exemplo, encurtando o período de assistência médica de tratamento. Então você vê que eles vão limitar ainda mais o tempo que a pessoa vai ficar recebendo o tratamento. Atualmente, tá? Acima de 11 dias, as pessoas tinham direito, né, no caso assim, 11 dias encostadas por coronavírus, elas tinham direito a receber a indenização. Você vê que o governo baixou para 5. Para quê? Para não pagar essas indenizações. E em cima disso aqui, você vê que dependendo do governo ainda vai baixar ainda mais o tempo de tratamento de pessoas com coronavírus. Eu não sei como é que o governo vai fazer isso, porque isso muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são rápidas para se curar, tem pessoas que levam muito tempo, porque a situação agrava, melhora. Então leva-se um certo tempo. Tá? Então eu não sei como é que o governo está planejando fazer esse tipo de coisa, até porque não saiu nada parecido ainda. Mas já dá para você ter ideia do que vai acontecer aqui no Japão e que esse sistema de indenização para as pessoas que estão ficando paradas em casa por coronavírus não terá mais no futuro. Então já vai ficando em alerta aí para você que mora aqui no Japão. Por que eu falo isso? Se você pegar coronavírus no Japão, você já sabe que você vai ter um prejuzão em cima disso. Tá? Porque a partir da hora que você não tiver mais as indenizações, esse tempo que você ficar parado em casa, ou você vai ter que usar Yukio, tá? Que é a folga remunerada, ou você vai ter que arcar com as consequências. E dependendo, você já sabe, dependendo é 1 semana, 2 semanas dentro de casa. Complicado, né? Então já vai tomando suas providências aí para não pegar coronavírus no Japão, porque senão tu tá lascado, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!